Hoje é diferente. Hoje é o professor Joaquim que vai iniciar o debate, entendeu? Então, deixa eu ver aqui. Ok. Assim, professor, o que a gente vai abordar hoje? A gente vai tratar hoje do processo de industrialização, né? Industrialização brasileira. Não há como não falar de industrialização se nós não recorrermos ao processo histórico, né? Ou seja, como se desenvolveu, como se deu a instalação, inclusive a consolidação da indústria no Brasil. Então, o Brasil ele é caracterizado como um país cuja o processo de industrialização é um fenômeno muito recente. Tá? Então, quando comparado aos países de primeira e segunda revoluções industriais, né? Como a Inglaterra, o Japão, o próprio Estados Unidos. Tá? Então, o Brasil faz parte do grupo de países emergentes que tem na sua industrialização um fenômeno muito retardado, muito retardatário, né? Como dizem, uma industrialização tardia. Tardia. Então, isso, de certa forma, impactou no próprio desenvolvimento da nossa economia. E não tem como a gente analisar a industrialização sem associar isso, esse fenômeno, ao próprio processo de desenvolvimento da economia nacional, ou seja, as formas de governo, tá? Os mandatários que se seguiram no decorrer do processo de vida parlamentar, inclusive democrática, né? Mais atual, mais recente, no Brasil. Então, cada fase, ou em cada período governamental, nós tivemos políticas específicas, né, de apoio à industrialização. Então, a gente tem essa industrialização muito, muito recente. Eu preparei aqui uma apresentação, tá? E a gente vai discorrendo sobre pontos principais, e é interessante. Se vocês não estiverem entendendo, vocês podem interromper, o professor vai acompanhar, inclusive, no chat, tá, as perguntas de vocês, e o professor está aberto também a interromper para acrescentar sempre que necessário. Porque sempre a gente vai apresentando, né, e vai esquecendo uma coisinha aqui e ali, né? Então, deixa eu abrir aqui. Eu vou anotar aí o questionamento dos meninos aí, que perguntar, viu? É só colocar no chat aí, depois eu passo para o Joaquim, tá certo? Vocês anotem aí no chat, que eu vejo aqui. Ele vai apresentar os slides hoje, aí eu vou acompanhando aqui. Acho que tá a tela inteira para vocês, né, professor? Não, aqui, tela inteira, não estou vendo, não. Vocês estão vendo? A apresentação, não. Não? Tá, não. Infelizmente, não está aparecendo. Então, vamos lá de novo. Rapaz, esse negócio aí me dá no nervo, esse Google Meet. Ah, que ele está informando aqui que ocorreu... Não dava eu nunca me adaptei a esse Google Meet, não. Deixa eu abrir de novo. Como é que acontece? E agora? Ah, agora tá show, professor. Olha, eu tô lhe vendo, é engraçado, ó. Eu tô lhe vendo, aí, rapaz, é porque o Joaquim é diferenciado. Olha os slides do Joaquim, nem se compara com o meu, ó. O slide dele, eu sou ruim de fazer slide. Tá tranquilo, professor? Aí tá a tela inteira? Tu é louco, rapaz, tá show de bola. Pronto, então assim, a gente vai abordar sobre a industrialização e vendo a industrialização como um processo. Então, o que é um processo? Um processo, ele se constitui de etapas, né, de fenômenos, de eventos, para a representação, por exemplo, de determinadas situações. Então, nós temos um processo histórico. Então, entender a indústria no Brasil, a instalação da indústria no Brasil, né, a partir do processo histórico, inclusive de desenvolvimento da própria economia brasileira. Como eu tinha dito antes, o desenvolvimento da economia brasileira, tá, ele se insere não só no desenvolvimento do território nacional, ou seja, dos limites, das fronteiras do Brasil, como também do seu processo constituinte de formação da indústria. Por muito tempo, se calculou o nível de desenvolvimento dos países a partir do nível de desenvolvimento das suas indústrias.
Daí aquela ideia de país desenvolvido, de país subdesenvolvido, tá? de país central, de país periférico, porque se calculava o nível de desenvolvimento dos países a partir do seu potencial produtivo na indústria. Então, a indústria serviu como termômetro, né, para caracterizar o nível de desenvolvimento dos países. Então, a gente não pode deixar de conceber a análise da indústria sem também entender o processo de desenvolvimento da economia, em função dos planos e das propostas de governo. Tá? Então, assim, quando nós pegamos esse contexto histórico, né, de industrialização, a gente recorre já mesmo ao período de formação do território brasileiro, como no período colonial. Vocês podem até perceber aí, tem uma imagem, né, de uma fazenda, de um engenho, né, de produção de cana. Isso era muito comum aqui no Nordeste do Brasil, enquanto primeira região a ser ocupada pelos portugueses e onde foi implantado as primeiras atividades econômicas, como a produção de cana-de-açúcar ou a exploração da cana-de-açúcar, né? Porque o açúcar ele era processado, na verdade a cana era processada e aí se retirava o açúcar, se retirava o aguardente, se retirava outros produtos, né, como rapaduras e assim por diante. Então, a cana, ela representou um ciclo econômico muito importante, né? Então, foi um produto fundamental, não só para o processo de colonização inicial, mas como também para, né, um pontapé, né, das primeiras atividades de produção no Brasil. Então, a gente vai analisar, por exemplo, entre o período de 1500 até 1822. Por que 1822? Porque é o período de independência do Brasil. Tá? Então, esse período ele é muito marcado por atividades extremamente artesanais. Então, o Brasil não tinha indústria, porque essa indústria, na verdade, era uma indústria muito doméstica. Muitos dizem que era uma indústria de fundo de quintal, né? Então, não se tinha essa produção em larga escala como se tem hoje, até pela própria situação do Brasil enquanto colônia de Portugal, que era metrópole. Então, você tem nesse período uma proibição, por exemplo, era proibida a instalação de estabelecimentos comerciais e industriais, porque Portugal temia uma concorrência, né, com esses produtos brasileiros. Tá? Então, a metrópole ela tinha essa imposição, e a metrópole também portuguesa dependia muito, né, por exemplo, dos produtos, né, produzidos pela Inglaterra. Então, tinha essa dependência portuguesa em relação aos produtos ingleses. Tá? Então, o que se produzia aqui eram produtos essenciais. Então, o Brasil tinha esse caráter agroexportador. Então, o que se produzia, mesmo ainda nessa manufatura, era ainda produtos da terra, os chamados produtos primários. Então, se destacavam os derivados de açúcar, né, alguns produtos têxteis, como, por exemplo, tecidos grosseiros, né? Esses tecidos grosseiros eram importantes porque eles abasteciam, por exemplo, as fazendas, né, que praticavam o tráfico de escravos, né, ou seja, a negociação, a comercialização de escravo. Além dessa comercialização, o próprio trabalho escravo inserido nas fazendas. Então, por exemplo, esse artesanato, ou seja, essa indústria doméstica, né, de tecidos grosseiros, era reconhecida enquanto fundamental para a manutenção da colônia. Então, você veja que entre 1500 e 1822, né, que é o período quando se dá a independência do Brasil, a presença da indústria é muito, muito incipiente. Então, o que marcava-se principalmente? O artesanato e uma pequena indústria doméstica, uma pequena manufatura doméstica. Tá? Não se tinha muitos avanços, não, em função das exigências portuguesas, das proibições portuguesas, né, da implantação de estabelecimentos, não só comerciais de grande porte, como industriais, né, para evitar uma concorrência com a própria indústria portuguesa na época. Aí, assim, quando nós analisamos a situação do território brasileiro e da economia até o século XIX, isso é interessante, tá? Então, de 1500, né, até por volta no final dos anos 1800, né, que vai marcar o século XIX, nós temos aqui no Brasil uma falta de uma integração regional. Então, cada atividade produtiva ela era muito regionalizada e não havia, por exemplo, esse feedback, ou seja, essa inter-relação entre as regiões,
né, para o próprio desenvolvimento do comércio e o desenvolvimento, por exemplo, a instalação da indústria. Tá? Então, vários produtos, principalmente produtos primários, que nós chamamos de produtos da terra, eles eram a base da economia nacional. Uns eram considerados como produtos principais e outros como produtos acessórios, secundários. Né? Então, quais seriam os produtos principais que nós tivemos? Né? Produtos que tinham forte peso na economia nacional, né? Porque eram produtos negociados internacionalmente. Né? Então, ele impactava diretamente nas receitas da balança comercial brasileira. Então, se destacava, por exemplo, a cana-de-açúcar, se destacou o café, tá? Se destacou, inclusive, também as pedras preciosas. Então, assim, são produtos que tinham peso marcante na economia. E o que nós chamamos de produtos acessórios, secundários, são aqueles produtos que serviam para a manutenção de um produto principal. Então, por exemplo, eu disse que a cana-de-açúcar era o produto principal, né? Então, era o principal produto na época. Isso do século, por exemplo, final do século XVI até por volta do século XVIII. Né? O açúcar tinha uma importância muito grande. Isso até por volta do final do século XVII, início do século XVIII. Então, tinha uma importância muito, muito grande. Tá? Então, o produto que servia como manutenção, né, ou seja, como uma espécie de um acessório para o açúcar, tá? Era a agricultura de subsistência, era a pecuária, que também foram importantes na economia nacional. Então, quando nós vimos, por exemplo, a situação econômica do Brasil até o século XIX, ele vai caracterizar o que vocês percebem aí como um arquipélago econômico, ou seja, o território brasileiro é uma ilha, né, econômica, onde não havia uma integração, uma interligação desses produtos no que diz respeito às trocas comerciais, inclusive que favorecesse o desenvolvimento da indústria. Tá? Então, isso, né, de certa forma, ele foi muito negativo, né, prejudicial para o desenvolvimento da indústria, essa falta de integração entre as regiões. Tá? Então, os principais produtos até o século XIX, todos são produtos da terra. Né? Então, o café, as drogas do sertão, que era muito explorada na região norte, né, na região da Amazônia, tá? O algodão, que era muito produzido, principalmente nas áreas de semiárido, vocês podem observar, o algodão se destacava muito em regiões mais quentes, né, semiárido nordestino. O tabaco também, que se produzia, né, em regiões onde as precipitações eram mais elevadas, mais acessíveis, como na região sudeste, na região da zona da mata nordestina. Tá? A cana-de-açúcar, né, que se desenvolveu na zona da mata nordestina, inclusive também no litoral da região sudeste. E aí nós já temos a importância do café. Né? Por que o café? Porque o café ele vai dar as bases, né, para a instalação da indústria no Brasil, como a gente vai ver mais adiante. Então, antes da indústria, né, se tinha no Brasil o desenvolvimento de vários produtos, né, esses produtos eram todos originários, né, da economia agrária, ou seja, produtos primários, produtos da terra, mas que esses produtos eles eram produzidos, explorados, né, inclusive comercializados de forma muito aleatória, ou seja, não havia uma integração, sobretudo por parte da coroa, do governo e do Império, né, para dinamizar as intertrocas entre as regiões, ou seja, o Nordeste mantendo interligação com a região Sul ou com a região Sudeste, como vocês podem perceber aí no mapa. Né? Cada atividade econômica era muito centralizada em sua região e não havia uma interligação entre essas atividades, né, em termos de comércio propriamente dito, que favorecesse o desenvolvimento da indústria. Então, isso também prejudicou por muitos anos o desenvolvimento, a difusão e instalação da indústria no Brasil. E aí nós temos um período que nós chamamos de período que é do que vai da independência, que foi em 1822, até os anos 1930. Por que os anos 1930? Né? Porque é a partir dos anos 1930 que se dá já uma caracterização de indústria no Brasil. Como a gente vai ver, a quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, e inclusive a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, né, que ficou conhecido como o período Vargas, isso foi essencial para a implantação das primeiras indústrias no Brasil, mas que essa implantação realmente
trouxesse já um processo de difusão e depois consolidação da indústria. Então, daí a importância que tem o período da independência até 1930, porque é o período que nós chamamos de primeiro surto, né? Ou seja, a primeira arrancada da indústria brasileira. E o que contribuiu para isso? Tá? A lei, podemos destacar a lei do ministro da Fazenda na época, em 1844, Alves Branco, né? Porque ele taxou os produtos importados, né, por exemplo, que vinham de outros países e ingressavam na economia brasileira, seja no território brasileiro, todos foram taxados, tiveram que pagar altos tributos, né? Só que isso ocorria de forma bastante diferenciada. Como foi que ele fez? Ele disse o seguinte, beleza, os produtos que não têm similaridade com os produtos de fora, importados, que não têm similaridade com os produtos brasileiros, ou seja, com o mercado nacional, que não são produzidos aqui, tá? Então esses produtos serão taxados em 20%. Já os produtos que apresentam similaridade com a indústria nacional, ou seja, são produzidos aqui, beleza, roupas, né, que apresentam muitas similaridades, calçados, tá? Então estes eram taxados em até 60%. Tá? Então isso impedia a entrada de muitos produtos importados no Brasil. Lembrando que até 1808, né, em 1808 tem a entrada da família da coroa portuguesa no Brasil, fugindo lá de Napoleão, lá na Europa. Então, você tinha, por exemplo, o fechamento dos portos. Então, com a chegada da coroa portuguesa, houve uma abertura dos portos, mas essa abertura também ela foi mantida a partir de restrições. O professor de História, né, trabalha muito bem isso com vocês. Tá? Um outro problema também que dificultava as importações, né, era o câmbio, né, e uma balança comercial deficitária. Tá? Então, por exemplo, se exportava no valor específico um produto da terra, tá? E se comprava, se adquiria produtos manufaturados com valores bem agregados. Então, a balança comercial sempre era prejudicial, tá, à economia nacional. Então, assim, eu vou ter acesso a produtos pré-industrializados ou industrializados em si, vindos da Europa, tá, com preços bem agregados, né, bem consideráveis, bem altos, e vou ter que, e em contrapartida, os meus produtos exportados, né, como café, como açúcar, aguardente, né, que eram os produtos da terra, eles vão se manter num preço não tão competitivo com os produtos que foram importados. Além do meu câmbio também ser desvalorizado, ou seja, a minha moeda nacional ser desvalorizada. Então, isso prejudicava também, né, o desenvolvimento da indústria. Em contrapartida, tá, o que foi importante já nesse período? A produção interna de matérias-primas, porque o Brasil sempre teve uma boa base de matérias-primas, né, os produtos da terra são bem representativos deles. Um mercado interno muito atrativo, então você tem o início de uma expansão do mercado interno, tá? O crescimento populacional, isso exige também o consumo de produtos, tá? Um outro fator muito importante também, né, para esse primeiro surto industrial foi a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850. Então, o que dizia a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850? Proibir o tráfico de escravos africanos para o Brasil. Tá? Então, essa proibição, que era, inclusive, foi uma exigência da Inglaterra, já a partir do início dos anos 1800, restringindo o tráfico de escravos, porque a Inglaterra, inclusive, ela ameaçava, por exemplo, de fiscalizações e, inclusive, de naufrágio, embarcações que ousassem, né, com o tráfico de escravos, né, africanos para as colônias aqui na América. Então, já a partir de 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, se proibiu definitivamente o tráfico de escravos para o Brasil. Tá? Então, assim, o capital, o dinheiro que era investido no tráfico de escravos, na comercialização de escravos, ele passou a ser canalizado já para o surgimento da indústria. Então, isso foi um fator importante, né? Então, foi uma forma por exemplo, dos investidores, na época, né, terem um retorno maior em função da produção de mercadorias. Aí nós temos também a entrada de imigrantes, né, sobretudo europeus, né, italianos, alemães, né, espanhóis, portugueses também, que foram uma grande massa, né, que vieram para o Brasil, além de outros
imigrantes que vieram para o Brasil, em função também da substituição do trabalho escravo africano, né, que esses imigrantes passaram a ocupar as atividades produtivas, principalmente nas lavouras. Então, isso também foi importante para a entrada, por exemplo, da difusão da indústria no Brasil, porque muitos desses imigrantes eram jovens, eles tinham uma certa experiência, por exemplo, com a indústria, né, porque a Europa já tinha passado pelo processo de industrialização. Então, isso foi fundamental, por exemplo, para o surgimento das primeiras indústrias no Brasil, que eram marcadas pela produção de têxteis, pela produção de alimentos, né, indústrias químicas, madeireiras, de confecções. Lógico que isso ficou muito concentrado já naquela época no Rio de Janeiro e São Paulo. Eram os principais centros de instalação e produção industrial no Brasil. Mas por que, professor, que ele já se marcava? Em função do café, né? Então, você tem a elite produtora de café na região do Rio de Janeiro e São Paulo, né, que passam a converter o capital advindo do café para a instalação das primeiras indústrias. Rio de Janeiro era o centro político-administrativo do Brasil até 1960, né, quando foi inaugurado Brasília. E São Paulo, né, pelas infraestruturas dadas, né, como ferrovias, o próprio potencial produtivo de São Paulo, né, para o café, tá? E muitos dos imigrantes também se instalaram nas lavouras de São Paulo. Então, daí São Paulo já começa a despontar, e o Rio de Janeiro também, como centros de produção. Professor Cioli, tudo bem até aqui? Desculpa, eu estou com o microfone desligado. Só no final, quando você acabar, eu quero fazer alguns comentários, tá certo? Tá bom? Quando eu acabar, né? Pode ser, sem nenhum problema. Pronto. Então, beleza. Então, a gente já vai aqui para um período importante, que é da Primeira Guerra Mundial. Aí a Alicia pode perguntar, mas professor, por que a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918 foi tão importante assim para um segundo surto? Imagina só, Alicia e demais colegas. O mundo em guerra, principalmente a Europa em guerra, esses países produtores, né, de produtos industrializados, tá? Então, produtos que eram muito assediados, né, cobiçados, né, por várias economias consideradas ainda em desenvolvimento como a brasileira. Então, a não atividade industrial, né, dessas mercadorias, ou seja, a conversão da indústria para a produção de produtos bélicos, né, fez com que houvesse a necessidade, né, de uma redução dessas importações. Então, se reduziu as importações no período de Primeira Guerra Mundial em função desses países produtores, né, dessas mercadorias básicas, alguns eletrodomésticos, roupas, calçados, bebidas, alimentos, etc., estarem voltados para o contexto da guerra lá na Europa. Tá? Então, isso impacta numa redução das importações, né, e um atendimento maior do mercado interno por parte, tá, da indústria nacional. Então, há um investimento já por parte do governo na época, né, voltado para o desenvolvimento de alguns setores importantes. Ainda não era uma industrialização de ponta, né, mas assim, a irradiação de alguns setores importantes, como a indústria de frigoríficos, metalúrgicos, mecânica, indústria de alimentos, de têxteis, roupas, calçado, fumo, móveis, tá? Então, assim, a guerra impacta num contexto europeu, né, de diminuição dos produtos industrializados, porque a conversão, por exemplo, dos produtos agora são para produtos da indústria bélica, ou seja, da indústria militar. Então, diminui-se as exportações europeias para o Brasil, principalmente, então, essa redução das importações. Então, há necessidade de um atendimento desse mercado interno por parte mesmo da indústria nacional. Tá? Outra coisa importante foi o surgimento já nesse período das associações dos sindicatos, inclusive de empresas privadas, né? Então, você tem aí já o surgimento dos primeiros movimentos sindicais no Brasil. Então, isso é importante porque, para o reconhecimento dos direitos trabalhistas, né, como férias, 13º, descanso semanal, que isso já vai se dar já no governo de Getúlio Vargas, e a gente vai ver agora já
nesse próximo momento. Porque aí nós já vamos estando chegando aqui, isso por volta dos anos 1930, né? Então, o que a gente vai ter antes de 1930? 1929, a crise econômica global provocada pelo crash, né, a quebra da Bolsa de Nova York. Então, qual foi a ideia na época do governo? Né? Era substituir as importações, porque o principal produto na época do Brasil era o café. Então, a crise na negociação do café no mercado, o café já era negociado nas bolsas de valores, e principalmente na Bolsa de Valores de Nova York. Então, a crise, por exemplo, das negociações, e inclusive a grande produção de café no Brasil, trouxe também uma crise na economia nacional, em que a solução encontrada pelo governo foi substituir as importações. Então, houve essa substituição das importações com um atendimento maior para o mercado interno. Tá? Então, assim, já em 1930, nós vamos ter, né, um ano após a queda da Bolsa de Nova York, nós vamos ter o início, né, do governo de Getúlio Vargas. Então, você tem o início desse nacionalismo defendido por Vargas, e, ao mesmo tempo, também uma redução, uma diminuição ou fim mesmo do poder da política do café com leite, né, que era o domínio político oligárquico agrário, entre São Paulo e Minas Gerais. Tá? Então, você tinha esse domínio até a entrada de Getúlio Vargas no poder, né, e muitos reconhecem o período Vargas como um período, né, de primeira ditadura no Brasil, tá? Mas a gente vai ver também que algumas propostas de Vargas, né, foram importantes para o desenvolvimento da indústria. Então, lembrando que a crise de 29, né, o capital passou a ser reinvestido em atividades urbanas fabris. Então, a crise impactou, de certa forma, positivamente para o desenvolvimento da indústria, porque aí nós temos uma transição do capital agrário para o capital industrial. Ou seja, diminuiu-se aquela caracterização de um país eminentemente agroexportador, né, para um país que já com características de industrializado, em processo de industrialização. O que foi importante também nesse período? O êxodo rural, né, porque você tem já uma intensificação da urbanização. Então, essa urbanização, como a gente viu em aulas anteriores, ela passa a ofertar, né, mão de obra para a indústria, e também essa urbanização ela serve como mercado consumidor, essa população urbanizada. Tá? Outra coisa também importante foi a política de expansão logística, né, com investimentos em transportes. Então, nós temos aqui as ferrovias, principalmente na região sudeste, né, que serviram, né, para o escoamento da produção. Então, você tem uma integração maior no sudeste, no sistema de transporte ferroviário, né, para o atendimento, né, por exemplo, do escoamento da produção, principalmente para os portos, tá? E aí atender o mercado externo. Ainda continua as imigrações, então as imigrações também continuam tendo um forte peso, pelas características mesmo da imigração, né? Ou seja, esse público que chega ao Brasil é um público que já está familiarizado com uma indústria dos seus países, né? E muitos já chegam, inclusive, com capital também disponível, né? Vindo a uma certa quantia para investimentos aqui, tá? Um outro ponto é que o capital disponível para a indústria, né, ele não vinha só, por exemplo, da cafeicultura. Então, você tem também capitais privados, internacionais, né, e nacional também. Então, bancários passaram a investir, comerciantes passaram a investir no setor industrial, inclusive o capital estatal. Esse capital estatal ele é fundamental em anos seguintes. Vejam aqui, ó, o surgimento da indústria no Brasil, principalmente na sua fase de primeiro e, sobretudo, no segundo surto, né? Já vai se dar o segundo surto já no período da era pós, né, instalação de Vargas ao poder. Você já tem um capital que é investido vindo da agricultura, né? E aí a agricultura do café, tá? Além disso, outros setores da economia também investem diretamente na indústria, então você tem banqueiros, né? Você tem comerciantes, você tem vários setores empresariais que passam, né, a converter, a canalizar esse capital, né,
para o desenvolvimento da indústria. Então, não são só capitais privados, por exemplo, nacional, você tem também capitais internacionais, né, alguns vindos desses imigrantes, e também você tem o papel do Estado, ou seja, o capital vindo do Estado, investimento estatal, investimento do governo também, com infraestruturas, né, que foram montadas. Então, isso também é importante. Então, esse mercado interno ele começa a ser muito atrativo, né, para o surgimento da indústria. Aí nós temos a Segunda Guerra Mundial, onde há uma desaceleração novamente, né, da produção industrial, principalmente na Europa, porque aí a guerra é mais intensa, né, você vai de 39 a 45, essa guerra ela foi, em termos de mortandade populacional, foi muito maior do que a Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, há uma conversão, a canalização também da produção de mercadorias básicas para a população que passaram, né, por exemplo, para a produção de equipamentos militares. Então, o Brasil ele foi favorecido também pela Segunda Guerra Mundial, né, porque, ao mesmo tempo em que ele passou a reduzir as importações desses países, ele aumentou também as exportações de alguns dos seus produtos. Por exemplo, os produtos do extrativismo, né, como babaçu, aqui do Piauí, como a cera de carnaúba e outros produtos da terra. Então, esses produtos ganharam vários mercados europeus, inclusive dos Estados Unidos e do Japão, em função desses países estarem voltados para a guerra. Então, não estavam produzindo alimentos, né, industrializados, em que o Brasil passou a assumir esse papel importante, né, exportando esses produtos. Então, isso também foi fundamental, né? Aí nós temos o período de Getúlio Vargas, né? Para a gente fazer um resumo, que vai de 30 a 45. Então, Vargas, com esse capital estatal, ele implantou as infraestruturas necessárias para a difusão da indústria. Algumas são aqui citadas, como, por exemplo, a indústria de base, né? Então, por exemplo, ele instalou a Companhia Siderúrgica Nacional, a chamada CSN, né, que ela foi projetada em 41 e implantada em 46. A mineradora Vale do Rio Doce, em 1942. Lembrando que a Vale ela foi privatizada no final, já no segundo mandato do governo Fernando Henrique Cardoso, em 1997. Tá? Então, essa mineradora também foi fundamental como indústria de base para o surgimento, né, de outras indústrias, por exemplo, de bens de produção duráveis, né, como automóveis, eletrodomésticos e assim por diante. Tá? Ele também criou o Conselho Nacional de Economia, né, que era um órgão do Ministério da Economia, que era responsável para regular as atividades, as práticas econômicas no Brasil. Então, você já tem aí, por exemplo, uma medida de comando e controle da economia nacional. Então, isso era importante também, ser um órgão responsável em dinamizar o desenvolvimento das práticas produtivas no Brasil. Em 45, ele fundou a Fábrica Nacional de Motores, a chamada FNM, e a Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Essa fábrica de motores não seria só fábrica de motores para automóveis, então são fábricas de motores de vários produtos, né, que é importante para o surgimento de outras indústrias também. Ele tinha esse aspecto nacionalista, então ele restringiu a importação de produtos estrangeiros, então com altas tarifas, né, de importação. E em 43 ele promulgou a consolidação das leis trabalhistas, então o reconhecimento, por exemplo, para o trabalhador no que diz respeito às garantias, né, trabalhistas, como o surgimento de férias, né, pagas, o surgimento do salário mínimo, tá? O surgimento do fundo de garantia. Então, assim, foram várias as conquistas na época, apesar de algumas críticas que se tem a Getúlio Vargas. Então, tem esse ponto positivo para os trabalhadores. Tá? No final desse primeiro momento do governo Vargas, né, então você tem, após o governo Vargas em 45, então de 46 a 50, nós temos o governo do Gaspar Dutra, que era um militar. Ele foi responsável pela, por exemplo, uma reestruturação dos estabelecimentos, né, produtivos, com a importação de motores, de tornos, né, equipamentos e máquinas, matérias-primas, inclusive também minerais, que foi importante, né, para dar a base de algumas indústrias no Brasil, de algumas tipologias de indústria no Brasil.
né? E aí ele também focou em setores importantes, como, né, no caso da produção, como saúde, farmacêuticos, né, alimentação, transporte, energia, né? Transporte porque foi importante? Porque aí você já tem uma das bases para a entrada, né, de indústrias automobilísticas no Brasil, que isso vai se intensificar já nos governos seguintes, principalmente no governo do Juscelino Kubitschek. Então, ele teve uma política de expansão de rodovias, né? Então, essa política de expansão de rodovias ela foi muito intensa, principalmente no Sudeste. São Paulo e Rio foram muito beneficiadas, né, com essa logística de transporte, né? Inclusive para o escoamento da produção e depois para a instalação, por exemplo, de polos, né, tecnopolos na região de São Paulo, do estado de São Paulo, e isso foi importante para o desenvolvimento de várias tipologias de indústrias, ou seja, de indústrias com uma variedade de produtos produzidos, fabricados, né? Então, porque não há uma centralidade, por exemplo, na região do ABCD paulista, né, para a economia de São Paulo. Há por exemplo, uma diversificação da produção em todo o estado de São Paulo, que é favorecida exatamente pelas rodovias, né, pelas modais que existe lá em São Paulo. No segundo governo Vargas, que vai de 51 a 54, ele mantém aquela política nacionalista, por exemplo, restringindo as importações. Aí ele tem também, nesse papel populista, a criação, por exemplo, da Petrobras, né, já nos anos 50, né, e a fundação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que hoje nós chamamos de BNDES, né, que é Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Ele foi criado, né, para financiar as atividades produtivas, ou seja, instalação de indústrias. Então, aqui você tem um capital estatal investindo diretamente no desenvolvimento, né, da indústria enquanto empresas privadas. Tá? Então, veja a importância que teve Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas ele tinha esse aspecto nacionalista, né, com forte presença do capital do Estado, né, para o oferecimento de infraestruturas, mas também para a instalação e desenvolvimento das indústrias, né? Aí nós temos o governo de Juscelino Kubitschek, né, que é o chamado JK. O JK ele vai de 56 até 1961. Vejam que Brasília foi fundada em 1960, acho que é um dos marcos da política de JK, foi a fundação de Brasília, né? Então, a mudança do governo do Rio de Janeiro para Brasília tira um pouco essa centralidade do Rio, né, na região sudeste, de poderio decisivo econômico, né, e passa a ter de certa forma, essa neutralidade com Brasília, né, nos anos 60. Então, o governo de JK, Juscelino Kubitschek, ele ficou marcado pela internacionalização do Parque Industrial Brasileiro. Aí ela vai perguntar, professor, por que internacionalização? Porque aí você tem a entrada de várias indústrias internacionais no território brasileiro. Como é que ele fez isso? Primeiro, ele implantou um chamado plano de metas, um plano nacional de desenvolvimento. Então, esse plano de metas, ele privilegiou principalmente obras públicas. Então, construção de rodovias, de portos, de aeroportos, a modernização, por exemplo, da agropecuária. Então, investiu maciçamente no desenvolvimento da agroindústria, na modernização do campo brasileiro. Então, era um plano de metas, inclusive, para aproximar as regiões, porque havia, por exemplo, uma descentralização, né, das ações entre as regiões. Então, para ele, havia necessidade de uma integração maior entre as regiões, e essa integração viria com os chamados planos de meta. Então, ele criou, por exemplo, algumas superintendências importantes, como a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a chamada SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, que é a SUCAM, e assim aconteceu para a região Sudeste, para a região Sul e a região Centro-Oeste. Então, ele ficou muito marcado, né, pelo desenvolvimento de grandes obras infraestruturais que favoreceram a diversificação da indústria no Brasil. Então, aqui você tem o terceiro grande surto da indústria no Brasil, e esse surto aqui foi muito mais intenso, tá? Então, os setores importantes que foram privilegiados na época do plano de metas: energia, telecomunicações, alimentação, aí as indústrias de base, de transporte, tá? Indústria de base, lembrando, metalurgia, química e assim por diante, tá?
a construção de rodovias. Então, assim, as infraestruturas foram muito intensas, né, para o Brasil. Esses mecanismos estatais foram muito intensos. Então, aí você tem já, com as rodovias, né, e com a política do governo incentivando o consumo de automóveis, a entrada da indústria automobilísticas estrangeiras no Brasil. Então, foram várias. A Ford, tá, a Volkswagen, várias indústrias se instalaram no Brasil já no governo do Juscelino Kubitschek. E lógico que todas se concentraram na região sudeste do Brasil, tá? Principalmente na região do Rio de Janeiro, nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Tivemos também a instalação de indústrias de eletrodomésticos estrangeiros também. Então, assim, qual foi o modelo de financiamento para a instalação dessas indústrias? Então, nós tínhamos, assim, por exemplo, os bens de consumo duráveis, né? Que são bens de consumo duráveis? São aqueles que duram, são produtos que têm uma duração mais prolongada. Então, por exemplo, eletrodomésticos, né? Automóveis, tá? Então, eles tinham, por exemplo, uma caracterização de forte investimento de capitais privados internacionais estrangeiros, tá? Os bens de consumo não duráveis, eles tinham uma caracterização de capitais privados, ou seja, eram indústrias privadas, mas de características nacionais, tá? Então, indústria de alimentos, né? Muitas eram nacionais, a grande maioria é nacional. Então, produtos duráveis, a grande maioria internacional, produtos não duráveis, a grande maioria nacionais. E nós temos os bens de produção e de capital, como, por exemplo, a indústria de base, que recebeu forte investimento do capital estatal, ou seja, do investimento do governo, principalmente do governo federal. Em função disso, né, desse aumento do consumo, né, nós temos o aumento da inflação, associado também à dívida externa, porque os recursos, né, de investimentos, sobretudo do capital estatal, ou seja, do governo, para favorecer a instalação da indústria no Brasil, ou a difusão já da indústria no Brasil e sua consolidação, esses recursos vieram do endividamento externo no Brasil, né? Do governo brasileiro com o Fundo Monetário Internacional, com o Banco Mundial, né? Ou seja, com instituições internacionais. Tá? Então, essa modernização da indústria no Brasil e sua intensificação vai aumentar as migrações regionais, principalmente do Nordeste para o Sudeste, e aí tendo os estados do Rio de Janeiro e São Paulo, né, áreas de atração populacional. Tá? Então, para a gente resumir, por exemplo, a industrialização, né, do governo do Getúlio Vargas até o governo de Juscelino Kubitschek, ou seja, nesse período entre os anos de 30 e 60, ela ficou muito marcada pela, primeiro, a substituição das importações, tá? É uma indústria que é voltada para atender o mercado interno, ou seja, o consumidor nacional, e ela ficou baseada do investimento, por exemplo, da União dos capitais, ou seja, do financiamento estatal, tá? E de grupos privados, de empresas privadas, sejam elas nacionais, sejam elas internacionais. Então, isso foi a marca da industrialização brasileira entre os anos 30 e os anos 60. Aí nós temos um período, né, que já é o período já pós Getúlio Vargas e pós Juscelino Kubitschek, que foi citado anteriormente, né, os dois principais governantes daquela época, daquele período de 30 a 60, porque aí você tem dois grandes surtos importantes da consolidação da indústria no Brasil. Nós temos os governos militares. Os governos militares, eles deram uma certa continuidade, né, da proposta dos planos de metas do Juscelino Kubitschek, tá? Então, no período do governo militar, principalmente entre os anos de 68 até 1973, aí nós temos um fenômeno que ficou conhecido como o milagre econômico brasileiro, né? Ficou conhecido pelos economistas, inclusive pela crítica internacional, que esse milagre econômico brasileiro, né, com as políticas de governo na época, dos governos militares, então foram vários governos militares, ele contribuiu para uma aceleração da produção nacional e consumo também dessa produção nacional, principalmente pelo mercado interno, em que houve também um aumento do PIB. Então, o PIB, ou seja, a produção interna do Brasil, que é o Produto Interno Bruto do Brasil, ele ficou entre os maiores do planeta na época, né, entre 1968 e 73.
Então, o Brasil, nesse período, a média, ele chegou a ocupar a 8ª colocação entre as melhores economias do mundo, entre os maiores PIBs globais. Por exemplo, em 1972, o PIB brasileiro chegou a um crescimento de 11,2% ao ano, foi o maior da história. Tá? Hoje o PIB brasileiro ele apresenta taxas negativas de crescimento. Tá? Porém, é o seguinte, cresceu, nesse período cresceu, mas cresceu sustentado, amarrado no aumento da dívida externa. Ou seja, os caras, eles contraíam mais e mais dívidas com o FMI, com o Banco Mundial, e eles chegavam ao ponto de pagar apenas os juros da dívida. Então, se tornou uma bola de neve, né? Essa dívida do Brasil com os organismos internacionais, né? Que o Brasil pediu socorro em termos de investimentos para o desenvolvimento da indústria. Qual foi o reflexo disso, né? A contramão disso tudo? A concentração da riqueza e da renda, porque os salários dos trabalhadores ficaram ameaçados, houve arroxo salarial, aumento da mais-valia, porque os trabalhadores, né, eles eram praticamente obrigados, né, a uma superexploração do trabalho, não só na indústria, como também na modernização do campo. Então, isso reverteu em concentração da renda, né, principalmente para os industriais. E o aumento da pobreza da população. Você tem migração, essa população pobre vindo para as cidades, essa população, a indústria não atende a todos, e ao mesmo tempo os salários também não atendem a todos, né, não são salários plausíveis, né, para uma boa qualidade de vida. Então, isso vai acontecer com o processo de metropolização, né, e marginalização da população, com o surgimento de favelas, como nós vimos já na aula do professor Scioli. Então, período do milagre econômico brasileiro, apesar do Brasil ter crescido muito nos governos militares, foi um período que foi marcado pelo endividamento público, né, sobretudo nas instituições internacionais, como o FMI e Banco Mundial, mas também foi marcado pela concentração da renda, né, pelo desequilíbrio, por exemplo, nos índices de salário mínimo para a população, sobretudo trabalhadora, tá, média, e o aumento da pobreza com a intensificação das favelas, das péssimas condições de vida da população. Eu botei favela porque é um símbolo, por exemplo, do aumento da pobreza no Brasil, no espaço urbano. Tá? Então, enquanto nos anos 70 você teve esse crescimento magnífico, né, marcado pelo chamado milagre econômico brasileiro, nos anos seguintes, em função dos problemas apresentados aí, nós vamos ter uma desaceleração da economia brasileira. Nos anos 80, ele é interessante que ele é marcado por dois acontecimentos importantes. Primeiro, é a redemocratização, que é o fim da ditadura militar no Brasil em 1985, e também pela Constituição Federal de 1988. Então, são dois momentos muito importantes da política nacional. Porém, essa década perdida, porque assim, por que foi década perdida? Porque o Brasil não cresceu, tá, em 1980. Então, as taxas de crescimento do PIB acelerado na década anterior não aconteceram na década seguinte, que foi a década de 1980, porque houve um aumento da dívida externa. As crises do petróleo, por exemplo, em 1973, em 1979, né, que foi quando o preço do barril do petróleo aumentou no mercado internacional, isso impactou diretamente, por exemplo, a economia brasileira, porque o Brasil dependia, como continua dependendo, da produção de petróleo. O petróleo ainda é o ouro negro da economia global. Tá? Nós dependemos ainda muito do petróleo como matriz energética e para outras atividades. Então, o preço do aumento do petróleo em 73 e em 79, ele impactou diretamente, por exemplo, porque tudo era negociado em dólar. Então, aumentou o preço do petróleo, o Brasil teve que pagar, por exemplo, a mais, né, pelo acesso a essa matéria-prima. Então, houve uma retração também da produção industrial no mercado interno em função do aumento da dívida externa, do preço da crise do petróleo, tá? Então, há uma diminuição dessa produção, tá? E também uma coisa interessante, percebam, incapacidade do Estado em investir na indústria. Se até os anos 70 o Estado investia pesadamente na indústria, com a crise da economia nos anos 80, o Estado deixa de investir na indústria. Então, aí você tem um processo de desaceleração industrial no Brasil.
tá? Então, esses anos 80 ficaram marcados como anos muito perversos, né, para a industrialização no Brasil. Aí, nos anos 90, né, já com alguns governos neoliberais que assumem, como o governo Collor, que foi destituído em 1992, depois assumiu o presidente Itamar Franco, que foi até 1994, e aí, pós Itamar Franco, nós tivemos o governo FHC, que é de Fernando Henrique Cardoso, que ele vai de 94 até o ano de 2002. Então, aí você tem um processo de globalização da indústria brasileira. Então, a indústria brasileira, a partir dos anos 1990, ela se insere nos mercados internacionais, ou seja, no ritmo, tá, dos mercados internacionais. Então, você tem aí por parte da política nacional, a ideia de assumir, tá, uma ação neoliberal, ou seja, uma política neoliberal. Então, você tem o quê? Primeiro, a necessidade, em função da crise dos anos 80, a necessidade de abrir o mercado brasileiro para os produtos e investimentos estrangeiros, tá? Então, houve essa necessidade, porque havia necessidade de entrada de capital estrangeiro no Brasil. Então, entra indústria, entra serviço, entra produto. Então, isso faz com que entre dinheiro, né, internacional, né, para favorecer a balança comercial brasileira. Então, o governo reduziu as tarifas de importação, né, para a entrada desses produtos, desses serviços, dessas empresas, em função da própria política neoliberal assumida. Então, em contrapartida, o que o governo fez também? Modelo de privatizações, né? Então, o Estado, no final nos anos 80, deixou de investir na indústria. Já nos anos 90, ele começou a vender aquilo que ele já tinha construído. Então, as privatizações foram um modelo assumido em termos de política neoliberal, porque aí ele vai marcar, essas privatizações vai marcar o fim do monopólio do Estado, né, em vários setores, como, por exemplo, no setor de petróleo, no setor de telecomunicações, que parte do setor de petróleo foi privatizado, e o setor de telecomunicações foi todo privatizado. Professor, a senhora até lembra, por exemplo, que até os anos 90, era muito comum que algumas residências aqui em Teresina, as pessoas tinham telefones residenciais e que as pessoas também tinham ações, né, da famosa Telepisa. Então, porque era uma empresa estatal, então esse investimento era favorável para o Estado. Então, quando o setor da Telepisa, o setor de telecomunicações foi privatizado no Brasil, a Telepisa também foi junto, tá? Então, se perdeu, por exemplo, essas ações, né? Parte dessas ações foram todas vendidas. E aí foi um serviço que se expandiu, né, para vários lares no Brasil, especificamente aqui em Teresina, e melhorou também o sistema, porque o setor privado investiu pesadamente, né, na melhoria na qualidade do serviço, tá? Então, você tem uma caracterização com as privatizações também do fim de medidas protecionistas, né, que impediu a entrada de produtos e serviços estrangeiros no Brasil, porém mantém-se uma desvalorização cambial. Então, a moeda nacional vai perdendo valor em relação a outras moedas internacionais como o dólar, tá? Então, aqui você já tem, por exemplo, a implantação das raízes do Plano Real, tá? Quando ele nasce, o Plano Real, ele nasce equiparado ao dólar, ou seja, R$ 1 na época, quando o FHC assumiu, na verdade, já no governo Itamar Franco, então R$ 1 na época era equiparado a $1 estadunidense, né? Só que, contudo, havia necessidade, por exemplo, da implantação de algumas reformas, como a reforma tributária, tá? E que isso não aconteceu. E aí, com o tempo, o real ele foi se desvalorizando em relação não só ao dólar, mas em relação a outras moedas, como, por exemplo, o euro. Então, houve uma forte desvalorização cambial, no caso da moeda brasileira. Aí você tem já uma modernização industrial, né, com a entrada desses capitais estrangeiros, né, então tem também uma qualidade dos produtos e serviços, mas aí acontece o inverso, né, em vez de aumentar o emprego, como aconteceu nos anos 70, com essa modernização você tem o desemprego na indústria, porque você tem um desemprego estrutural. Então, se há uma modernização desse parque industrial brasileiro, recentemente, ele vem acompanhado de pouca oferta de postos de trabalho, em função da elevada tecnologia implantada, que passa a substituir
a mão de obra, principalmente aquela mão de obra que não é tão qualificada. Daí se falar muito de uma boa qualificação de profissionais para assumir postos de trabalhos hoje considerados essenciais, né, na indústria e na economia nacional. Tá? Já nesse período, no final dos anos 90, você tem o que nós chamamos de guerra fiscal, né, ou seja, vários municípios passam a oferecer incentivos fiscais, né, para atrair indústrias. Então, isso impacta na desconcentração industrial da região sudeste, principalmente de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, né, nessa sequência de importância, porque os incentivos fiscais de vários municípios em outras regiões, eles são muito atrativos, né, para a instalação de novas indústrias, ou mesmo para a mobilidade, né, a transferência da indústria desse setor, dessas regiões de ocupação mais antiga para outros espaços considerados mais atrativos. Aí nós chegamos, já está acabando, e chegamos aqui no século XXI. E no século XXI, um destaque tem que ser dado para os governos petistas, principalmente o governo do Lula. Por quê? Porque foi um governo que passou, né, por crises internacionais, como a crise de 2008, né, que foi a crise do mercado imobiliário norte-americano, mas também outras crises que ocorreram, né, anteriormente. Então, a proposta na época do governo federal foi de investir, sobretudo, em obras públicas, né? Manteve-se uma desvalorização do real, né, da moeda nacional, em relação a outras moedas internacionais, como o dólar. Mas, em contrapartida, né, esse investimento do Estado, você tem um forte investimento do Estado em setores importantes da economia, principalmente em infraestruturas. Então, esse investimento do Estado, ele aumentou o consumo e também vem acompanhando o aumento da renda nacional. Então, isso é importante. Tá? Associado a isso, você tem o quê? A implantação de programas de transferências de renda. Então, o Bolsa Família é uma marca muito importante e vários outros programas que foram criados. Porque se você aumenta a transferência de renda para a população, você aumenta o consumo também dessa população. Então, isso foi uma ideia na época, já com o governo Fernando Henrique, mas que se manteve e ampliou-se nos governos petistas, tá? Principalmente no governo Lula. Aí você tem uma política de redução das taxas de juros, né, que aumenta o consumo, mas também passa a aumentar também o endividamento popular. Tá? E a entrada, né, de capitais estrangeiros e internacionais com mais intensidade. Tá? Há também a oferta de créditos a juros baixos, sobretudo, né, dados pelos bancos, para a difusão da indústria e, ao mesmo tempo, também para atender a população em geral. Então, isso cria, por exemplo, um cenário que favorece a indústria, né, nos seus vários setores, porque o aumento do consumo ele vem acompanhado também da necessidade de aumento da produção. Tá? Então, isso foi muito comum, por exemplo, com por exemplo, a redução do crédito, né, das taxas de juros, ele se caracterizou muito, por exemplo, com a redução do IPI, né, que são impostos de produtos industrializados. Então, com a redução do IPI, né, houve uma maior acessibilidade dos produtos. Vocês são bem jovens, então, assim, é uma política bem recente. Tá? Então, é uma política que já é que marca, por exemplo, a vida de vocês. Né? Mais recentemente, essa política vem se reduzindo muito, né? Com o aumento das taxas de juros. Né? Então, a gente vem vivenciando, na fase atual, uma desaceleração da indústria nacional. Então, assim, nós tivemos períodos de instalação, difusão, ampliação da produção, depois redução da produção, nos anos 80, depois uma reestruturação e intensificação da produção, né, na época do governo, principalmente do governo Lula, tá? E agora a gente está vivenciando já um período de desaceleração da indústria no Brasil. Tá? Então, entre os anos de 2009 e 2011, nós tivemos, de forma geral, um aumento da produtividade na indústria, com qualidade dos produtos, em função de muitas indústrias serem internacionais, um aumento das exportações brasileiras, então você tem aí, uma abertura do mercado estrangeiro
que passa a entrar no Brasil, mas que vem também acompanhado do aumento das exportações. Então, nesse momento, você tem abertura, né, para a entrada de investimentos internacionais, mas também você tem um aumento das exportações, por exemplo, de produtos processados, industrializados no Brasil, né, que inclusive são liderados pelas commodities agrícolas, como soja, milho e outros agrominerais, e inclusive também biocombustíveis na época. Tá? Então, você tem essa diversidade, essa diversificação entre os anos 2009, 2011, 2012, né? Porém, alguns gargalhos, né, ficaram ainda, né, e isso são prejudiciais, como, por exemplo, deficiência logística, né, sobretudo logística de transporte, alta carga tributária. Então, o preço, por exemplo, dos impostos no Brasil são muito elevados, então isso reduz a possibilidade de novos investimentos, inclusive de investimentos de investidores nacionais. De forma geral, uma baixa qualificação de mão de obra, porque essa baixa qualificação de mão de obra ela vem dos poucos investimentos em pesquisa, em educação e em desenvolvimento por parte das políticas governamentais. Então, esse é o cenário mais atual. Tá? E aí, por fim, a gente vai falar sobre concentração industrial e a desconcentração industrial. Né? Então, a concentração industrial, como inclusive ficou bem claro nos slides anteriores, é um processo onde há uma intensificação, né, uma aglomeração da indústria em algumas regiões, em alguns lugares. Então, as duas regiões onde há essa intensa concentração, que ainda se mantém no Brasil, é a região sudeste em primeiro lugar e a região sul em segundo lugar. A região sudeste é bem diversificada em termos de produtos e indústrias, tá? Então vai desde de indústrias da mineração, a de alimentos, eletrodomésticos, então você tem várias tipologias de indústrias na região sudeste, e na região sul também tem essas tipologias, essa diversificação, só que há uma concentração maior para a indústria, para a agroindústria. Tá? Então, São Paulo se destaca, né, como a área ainda de maior concentração no Brasil, ainda tem esse destaque para São Paulo, chega algo em torno de pouco mais de 30% por exemplo, do parque industrial brasileiro ainda está em São Paulo. Então, São Paulo, desde o seu processo histórico, concentrou capital, como, por exemplo, o capital que foi advindo do café, mão de obra assalariada, né? Então, isso foi importante para o consumo dos produtos, né? Como também São Paulo ainda responde pela maior mão de obra assalariada. Os investimentos que foram dados, por exemplo, em logística, como ferrovias e rodovias, né? No contexto histórico de São Paulo, e o seu mercado consumidor. O Rio de Janeiro, no conjunto da região sudeste, né? Nós pegamos aqui o contexto histórico. Além das indústrias que se instalaram, né, da sua diversificação, principalmente para a indústria do petróleo, tá? Você tem também o Rio de Janeiro como centro político brasileiro de 63 até 60. Então, isso foi muito importante, né, da influência política do Rio de Janeiro e atraindo também a indústria. E Minas Gerais, em função dos recursos minerais, você tem um quadrilátero ferrífero de Minas Gerais, com a exploração de vários minérios, né, como manganês, como ferro e outros minérios importantes. Então, a região sudeste ainda concentra, né, industrialmente um bom percentual dessa produção no Brasil. Já no contexto de dispersão, né, você tem essa descentralização. Isso é um processo que vem de uma política nacional, né? Ou seja, você tem a política de integração nacional que foi implantada nos anos 70 pelos governos militares, por exemplo, de ocupação dos espaços vazios, de colonização da Amazônia e dos Cerrados, né? Com a instalação de indústria nessas regiões, que visavam, segundo eles, de reduzir as disparidades regionais. Então, você tinha uma região sudeste e sul bem industrializada, e as outras regiões ainda num processo muito lento de industrialização. Então, havia necessidade dessa descentralização industrial no território nacional, né? Inclusive dentro da própria região sudeste, como, por exemplo, uma saída das indústrias, né? Por exemplo, da região central de São Paulo, uma região ali do ABCD paulista, e partindo para outras regiões do interior de São Paulo.
Então, o auge dessa desconcentração industrial, né, vai ocorrer, esse auge vai ocorrer entre os anos 70 até 1985, no período militar, e após 1992, que é quando sai o Collor de Mello, Fernando Collor de Mello, né, que foi destituído, tá? E aí você tem a entrada, por exemplo, de uma política neoliberal, já com o Itamar, com o Fernando Henrique, com o Lula, com a Dilma e com os outros presidenciáveis mais recentemente. Causas, por exemplo, que também contribuíram para esse processo de desconcentração industrial. A guerra fiscal, né, porque os municípios passaram a oferecer vários incentivos fiscais, né, financeiros, inclusive doação de terras, de terrenos, tá? Então, essa redução, por exemplo, dos tributos a pagar, inclusive com isenção zero, né, por vários anos, isso atrai o industrial, as indústrias, para ocupar esses novos espaços, essas novas cidades. Tá? Então, você tem, por exemplo, questões, né, também que foram muito marcantes, né, decisivas, como a aglomeração desfavorável de São Paulo. Então, São Paulo, né, em função da poluição, dos congestionamentos frequentes do trânsito, né, dos sindicatos bem representativos, fortes, os custos com alimentação e moradia e outros fatores, eles foram e continuam sendo muito decisivos para a fuga, para a saída de empresas industriais buscando novas regiões, novos territórios. E aí vão se destacar, no contexto nacional, a região Nordeste, né, com as cidades médias e algumas cidades grandes, né, como os centros metropolitanos, aí se destaca Fortaleza, Recife, Salvador. Então, você tem, por exemplo, o Recôncavo Baiano, né, como um espaço que marca a descentralização de outras regiões e a entrada de setores produtivos da indústria nessa região. O Norte, né, vale destacar aqui, por exemplo, a Zona Franca de Manaus, né, como um centro muito importante, um espaço muito importante, e o Centro-Oeste também, o Centro-Oeste tem se destacado como a região que mais recebe imigrantes hoje, né, no Brasil. Então, hoje o Centro-Oeste é a região central de entrada de novos investimentos, principalmente na produção agropecuária e na indústria agromineral. Tá? Que no fundo aqui é apenas um pano aqui na região do Recôncavo Baiano, né, com portos, em que há uma maior centralidade, né, por exemplo, do estado da Bahia, em termos de entrada de novas indústrias, né, vinculadas ao setor do petróleo, da química, da petroquímica, de têxteis e outros setores importantes. Então, aqui a gente se despede e aí eu volto para a gente comentar e ouvi-los. Nossa, isso foi uma montanha-russa. Tipo, você tá lá embaixo, aí você sobe, aí você desce. Bem louco. Professor Joaquim, teve uma aluna que perguntou aqui sobre o chamado bloqueio continental, né? Deixa eu ver aqui quem foi que fez o questionamento. Foi foi a Elane, né? A Elane Soares. Ela fez aqui um questionamento sobre o bloqueio continental, se esse bloqueio, de algum modo, ele influenciou na industrialização brasileira ainda no período colonial. Não sei se você está vendo a pergunta dela aí no chat. Aí, assim, eu queria tirar a dúvida dela de uma maneira muito rápida. Esse bloqueio continental ocorreu quando a Europa passou pelo expansionismo, né, do ditador Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte foi um ditador, certo? Então, Napoleão, ele proibiu o comércio das nações, principalmente essas colônias na América, para com a Inglaterra, né? A Inglaterra teve que intervir em muitas guerras para com a França, até hoje, é total que hoje que até francês e inglês não se mistura, eles não se gostam, certo? Então, esse bloqueio continental, Elane, representou isso, né? E, de certa forma, o Brasil foi prejudicado, a Inglaterra foi prejudicada, o comércio internacional, nesse período aqui, foi muito prejudicado. Mas teve um outro lado que o Brasil também ele foi começando a se industrializar de uma maneira muito primária, de uma maneira muito precária,
mas o Brasil ali já começou a dar o seu pontapé inicial. Deu para entender? Respondendo a dúvida dela aqui, viu, Joaquim? Ótimo. Certo? Perguntar aí se você entendeu. Não, eu entendi, obrigada. E também tu falou aqui na questão da família real. Sim, a família real também possibilitou um maior desenvolvimento do território brasileiro. A família real promoveu uma série, vários incrementos no aspecto social, econômico, né? Trouxe vários estudiosos. Então, a família real também deu esse pontapézinho também na industrialização brasileira também, certo? Eu ia perguntar também, eu não soube como escrever ali, mas eu ia perguntar que, assim, no contexto das guerras mundiais, por mais que eu tenha estudado muito sobre isso e lido, assim, eu acho que eu nunca cheguei a perguntar ou a me interessar muito sobre se teve uma grande coisa assim no Brasil. Por exemplo, o Brasil só participou muito, assim, ativamente da Primeira Guerra Mundial, certo? Mas e aí, o que foi que teve aqui de bom? Porque enviaram uma frota e tal, navios, mas o Brasil não teve que, tipo, sei lá, construir armas e tal, e dar para essas pessoas que foram, ou qualquer coisa do tipo, alguma coisa assim que se baseou assim no sentido da indústria e tal. Não teve nada assim, não? Responde, Joaquim, para ela aí. Responde. No caso, Elane, o cenário de guerra, de conflito, dessas duas grandes guerras mundiais, o Brasil ele teve uma participação na Segunda Grande Guerra Mundial, né? Então, não foi um contingente, né, por exemplo, de militares considerado grande, né, foi um contingente mínimo, mas, assim, o Brasil ingressou na guerra meio que subcondicionado. Então, assim, ele foi obrigado a entrar na guerra, a se decidir, porque ele estava recebendo, de uma forma ou de outra, estava recebendo uma imposição por parte da Alemanha nazista, né, e dos próprios americanos. Então, o Brasil teve que decidir, ou eles apoiavam os alemães, ou eles apoiavam os norte-americanos. E aí eles decidiram, né, teve alguns eventos, como os historiadores citam, né, ataques a alguns navios brasileiros aqui na costa do Nordeste, né, em que foram naufragados algumas embarcações, né, da frota da Marinha Brasileira. E aí isso foi um estopim para o Brasil decidir pela participação na guerra, mas apoiando os norte-americanos, chamados aliados, né? Sim, E aí, qual foi a proposta brasileira? Beleza, a gente entra na guerra, no conflito, a gente vai mandar algumas tropas, inclusive eles estiveram na Itália, né? As tropas brasileiras estiveram em Piemonte, na Itália, e, em contrapartida, os americanos ingressaram com investimentos estrangeiros. Lembra aqueles capitais internacionais estrangeiros, capital privado estrangeiro? Então, eles investiram aqui, por exemplo, na indústria de base, enfim, incentivando a indústria de base, né? Então, essa indústria de base, vinculada, por exemplo, à CS, a Companhia Siderúrgica Nacional, né? Então, recebeu fortes investimentos americanos. Tá? Então, a indústria de base ela é fundamental para o surgimento de outras indústrias. Então, você tem, por exemplo, a indústria mineral, que exploram, tá, os minérios, faz um processamento desse minério, e aí, por exemplo, o material processado vai servir de base para, por exemplo, a indústria de bens duráveis, né? Então, o Brasil ingressou, sim, numa Segunda Guerra Mundial, mas a pretexto, tá, de receber investimentos, de receber capital estrangeiro, principalmente norte-americano, né, para a indústria de base. Excelente. Joaquim, eu queria só finalizar bem que o debate de indústria está de parabéns, viu? Excelente aula, meu irmão, você está anos-luz, viu? Muito boa aí. Você está anos-luz, meu amigo, em outra galáxia. Show de bola, viu? Gostei demais. Parabéns, viu? Joaquim, eu queria só fazer bem que um debate com os meninos acerca do fechamento das indústrias no Piauí, só para eles terem uma ideia. Muito bom. Presta atenção bem aqui, só para eles sentirem o drama de como o Piauí ele está regressando. E quando outros estados abrem indústrias, o Piauí está fechando. Só para vocês terem uma ideia. Na década de 90 foi fechada uma indústria aqui, na cidade de Picos, Joaquim, que fazia o beneficiamento do algodão, de toda aquela micro-região, chamada Indústrias Coelho, uma indústria muito grande, porque eu cheguei a entrar lá. Eu estudei lá em Picos e o colégio organizou uma visita à Indústrias Coelho. Uma indústria muito grande, cara.
empregava muitas pessoas, comprava produção local de algodão naquela micro-região. Aquela micro-região de Picos produzia muito algodão. Fechou, a indústria fechou. Desempregou centenas de trabalhadores lá na cidade. Inclusive, está até na justiça, a venda da fábrica. Quando eu trabalhei lá, está lá tudo abandonado, um terreno enorme, diz que está na justiça para vender, ainda para pagar as indenizações trabalhistas dos trabalhadores. Outra fábrica que fechou, a fábrica de cimento da Nassau, no Piauí, fechou. O governo do estado não tomou nenhuma iniciativa, deixou a fábrica ir embora do Piauí, que fica lá em Pio Nono, entre Pio Nono e Fronteira. A fábrica de cimento foi embora, empregava também centenas de pessoas, tanto em Fronteiras como em Pio Nono. Só para vocês terem uma ideia. Uma outra fábrica que fechou também foi a fábrica da Coca-Cola. Coca-Cola não fabrica mais refrigerantes aqui. Era aqui ou vem do Ceará ou vem do Maranhão. Na Avenida União, aqui em Teresina, né? Também, a Novo Nilo, também, que é próxima à terra aí do professor Joaquim, que fabricava óleo de babaçu, também já não fabrica mais. A indústria do Reino, que também... Não é do tempo dele, Joaquim, a indústria do Reino, né? Mas é do nosso tempo, que fabricava óleo de soja. Era beneficiada aqui, ali próximo ali, a região do Disseu, a indústria do Reino. Também fechou, né? Então, o Piauí, historicamente, durante esses últimos 30 anos, ele vem se desindustrializando de forma constante. E a tendência, eu não vejo nenhuma perspectiva de melhora nisso, não. Eu não vejo. Só para eles terem uma noção desse quadro caótico da industrialização do Piauí. Muito caótico isso, ao meu ver, e preocupante também. É interessante que você coloca, professor, até para eles fazerem uma relação com o processo nacional, né? Justamente. Exemplo, você tem, no surto industrial brasileiro, tá, uma forte presença do Estado. Então, você tem capital, como foi dito, capital privado nacional, capital privado internacional e o capital estatal. Então, esses três capitais, eles foram fundamentais para a consolidação da indústria no Brasil. Né? Então, assim, você tem... Professor, qual é o período de maior intensidade da indústria? Quando foi percebido no período dos anos 50 para cá. Sim. Né? Então, você tem a forte industrialização, porque foi pautado num plano de metas do governo federal, na época do Juscelino Kubitschek. Então, isso deu uma entrada, né, do capital estrangeiro internacional. Então, você tem o que ele chama de internacionalização do parque industrial brasileiro. Internacionalização do parque. Isso. E aí, Joaquim, eu faço também um questionamento. Por que o Piauí passa por esse processo desastroso de desindustrialização? Nem eu mesmo sei responder isso, porque se você pegar outros estados, como Maranhão, Ceará, Pernambuco, as indústrias chegam e aqui as indústrias vão embora. Eu não entendo isso não, cara, sinceramente. Talvez a guerra fiscal, na verdade, a carga tributária, como foi dita no finalzinho, responda em parte essa situação, porque a carga tributária, ela incide diretamente no preço dos produtos, né? Então, pois é. Inclusive, essa carga tributária, inclusive, ela vai refletir na inflação. Até na época que fechou a fábrica da Nassau, a Nassau pediu incentivos fiscais, né, a não cobrança de impostos para manter ainda a fábrica funcionando, garantindo os empregos da população local, mas o governo do estado nem isso atendeu a esse pedido. O governo do estado ignorou, disse que queria continuar recebendo os impostos, né, devidos, ICMS, foi embora, cara. Eu conheço algumas pessoas que trabalhavam lá, desemprego foi total naquela região ali, ainda bem que pagaram as dívidas trabalhistas, né, pelo menos isso. Professor, é interessante a minha estar colocando aqui uns comentários. Por exemplo, assim, com esse cenário, né, de desindustrialização que vem ocorrendo, principalmente aqui na região, né, no estado do Piauí, né, como é que vai ficar a situação dessa mão de obra que se profissionaliza? Né, Infelizmente é algo sério, viu? Muito sério isso. No Piauí, indústrias é algo muito raro. Porque o Piauí já foi mais industrializado. O Piauí já foi. Né? Lá em Parnaíba nós tivemos muitas indústrias, né, no início do século XX, e a maioria dessas indústrias lá em Parnaíba também já fecharam. Parnaíba foi um importante polo industrial do Piauí no final do século XIX e início do século XX, e a grande maioria dessas indústrias já fecharam.
E só para finalizar, Joaquim, aqui a minha fala, você falou de uma maneira muito, muito eficaz, elegante, vamos dizer assim, sobre o plano de metas. Só para tu ver como o Piauí ele não se encaixa nesse contexto, eu não sei o que é isso, eu não sei por que o Piauí passa por esse processo. O plano de metas foi algo maravilhoso, em diferentes regiões, mas o Piauí pouco se beneficiou disso. Eu vou te dizer por quê. A BR-020, que saía de Brasília em direção a Fortaleza. A BR-020 existe na Bahia, existe no Ceará, porque eu andei nela, eu conheço a BR-020, mas no Piauí a 020 não existe. Ela sai um ramal em Picos, ela passa por um municípiozinho chamado de Itainópolis, de Itainópolis ela vai para Isaías Coelho, de Isaías Coelho ela vai para Simplício Mendes, ela sai em Oeiras. E essa estrada não existe. É só a estrada carroçal zona de Pissarra. Ela vai existir de Picos para com a divisa do Ceará. O Piauí, cara, eu não sei que atraso é esse, não. Parece que é de propósito, os governantes não querem trazer o desenvolvimento. Eu não entendo. O Porto está aí, até hoje, uma promessa secular do Dom Pedro II. Ainda hoje o Piauí não se desenvolveu desses programas, né? Plano de metas e tal. Assim, você toca num ponto importante, até para os meninos e as meninas que estão presentes, né? Porque, veja bem, por que o Sudeste, no contexto histórico nacional, foi a região mais beneficiada, né, no processo de industrialização? É triste, isso é triste. Tem vários fatores. Você tem vários fatores, né? Você tem, como foi dito, a canalização da economia do café, desses investimentos, mas no contexto nacional, né, outras atividades também tinham importância. Você tem, por exemplo, isso no início do século passado, né, mas você tem aqui, por exemplo, o extrativismo, né, no início do século passado, bombando com o extrativismo da cera de carnaúba, do babaçu e de outros produtos. Tá? Você tem também a pecuária, mas assim, a pecuária já não tinha grande importância, grande força. A pecuária já foi em decadência. Assim, o que impacta? Quais os motivos, reais motivos que impactou um certo atraso do Nordeste em nível de desenvolvimento em relação, né, ao Sudeste? Né? Então, assim, você tem, por exemplo, fatores arcaicos do território, né? A presença e a manutenção do latifúndio, né? Ou seja, concentração de terra, concentração de riqueza, isso impacta diretamente, por exemplo, no atraso, inclusive para a difusão da indústria. Tá? Então, você tem o que as meninas colocaram aqui, esses monopólios, essas oligarquias, essas famílias oligárquicas, elas mantêm, por exemplo, uma certa influência para a concentração da riqueza e a concentração da renda. É um atraso para o país. Então, isso atrasa realmente, né, a possibilidade, por exemplo, de diversificação da industrialização na região. Tá? A permanência do sistema de coronelismo no Nordeste, isso foi um atraso tremendo, porque o coronelismo, por exemplo, os coronéis no Sudeste, eles se destituíram muito mais rápido do que quando comparado ao Nordeste. O Nordeste manteve-se ainda com o império do coronelismo, que foi um atraso muito grande para a região. Até hoje existe, Joaquim, a figura dos grandes coronéis, das famílias tradicionais. É triste, o Nordeste é triste, o Piauí, nesse contexto, foi quem mais se lascou, entendeu? Até hoje, o Piauí vive nesse marasmo, nesse atraso. Eu particularmente, eu não entendo isso, não. A Evelyn tem uma pergunta, professor, e diz o seguinte: uma dúvida sobre aqueles negócios do milagre econômico. O que era feito para aumentar tanto a dívida e, ao mesmo tempo, crescerem a economia? Eu particularmente, eu acho o milagre econômico uma grande mentira na época do governo militar, né? O governo militar, principalmente na época do Médici, que foi um tirano mesmo, o Médici foi o pior governo na ditadura militar, torturou muita gente, matou muita gente mesmo, a rodo mesmo. Foi onde ele caçaram mesmo líderes estudantis mesmo a rodo. Foi muito pesado o governo Médici. E o auge do milagre econômico também foi no governo dele. Então, ele se valia, né? Eu sou um ditador, mas o Brasil vai bem. Vai bem entre aspas. Foi bem só para uma minoria de pessoas, né? Então, assim,
ela fala aqui na pergunta dela, aumentou a dívida. E como aumentou? A dívida foi algo estratosférico, né? O Brasil só pedindo dinheiro ao FMI, Banco Mundial, me dá dinheiro, me dá dinheiro. Aí o Brasil investia em grandes obras, né, como a usina de Itaipu, né? O Brasil pegava esse dinheiro e investia em infraestrutura. Concomitante a isso, a população de baixa renda não pegava um pedaço desse bolo, porque o Delfim Neto dizia que era preciso o bolo crescer para depois repartir. Só quem comeu o bolo todo foi a classe mais privilegiada, né? Os grandes banqueiros, as grandes companhias, né? O capital especulativo. Então, como tudo no Brasil, existe uma máfia muito grande, existe uma picaretagem muito grande. Então, eu acho, Evelyn, que esse milagre econômico foi mais uma mentira do governo, como a grande maioria dos governos entram em mente para a população, e só quem se beneficia disso são os grandes especuladores, né? Esse bolo cresceu e a maioria da população não se beneficiou. É tão tal, Joaquim e alunos, que durante a ditadura militar foi construída a BR-230, que estava dentro do plano de metas do JK, né, mas só foi concretizada durante o regime militar. E dizia que a BR-230, que é a famosa Transamazônica, era chamada a rodovia transmiseriana durante esse período, porque cortava as duas regiões mais pobres do país. Começava na Paraíba e terminava lá no estado do Amazonas. Então, eu acho, na minha concepção, essa questão do milagre econômico aí só serviu para poucas pessoas, na minha opinião. Até o próprio Piauí foi pouco beneficiado com esses recursos do milagre econômico. Até eu vejo isso na minha concepção. Porque o Piauí continuou no mesmo atraso que até hoje nós estamos. Vamos colocar o nosso exemplo para os meninos para eles verem. Se o Piauí não tem indústria no passado, pois o que tinha no passado hoje fechou. Entendeu, professor? Se você quiser, né? Eu estava colocando aqui, eu concordo com o senhor, professor. Assim, o milagre, essa expressão milagre brasileiro, ela não é uma expressão nacional. Né? Essa expressão, ela veio dos economistas, dos estudiosos, né? Você tem algumas escolas aqui no Brasil de economia, vinculado à CEPAL, né? CEPAL, isso, a famosa CEPAL, que faz análise, estudos sobre o avanço do desenvolvimento dos países da América Latina. Mesmo, não estava nem me lembrando da CEPAL. Então, assim, a CEPAL, ela já vem fazendo vários estudos há muito tempo. Né? E aí os estudiosos da CEPAL, analisando o processo de desenvolvimento da economia brasileira nos anos 70, aí eles perceberam isso, né? Que o Brasil, a política de internacionalização da indústria brasileira, ela vem acompanhada de uma forte necessidade de endividamento público, né, via bancos internacionais, organismos internacionais, e FMI, em função de empréstimos concedidos, né? Então você tem a aquisição desses empréstimos. Como é que é pago esses empréstimos? Não é pago em real ou na época cruzeiro. Dólar, meu amigo. É pago em dólar. Dólar. Né? Então assim, a valorização cambial ela interfere no valor. Então, por exemplo, o Brasil tinha por exemplo, 100 milhões a pagar só de dívida de juros, na época, vamos botar um valor na época. Sim, sim. Então, assim, se você coloca esses 100 milhões em valores da moeda na época, moeda nacional na época, uma desvalorização da moeda nacional, ou seja, uma desvalorização do câmbio nacional em relação ao dólar, aumenta ainda mais o peso dessa dívida, porque você está tirando moeda nacional para converter em moeda internacional e pagar o juro da dívida. Então, se transformou numa bola de neve isso aí. Né? Então, assim, você tem a desvalorização da moeda nacional, né? Como um dos requisitos, né, que marcam esse aumento da dívida externa. Você tem também, como foi colocado, por exemplo, o choque do petróleo, né, em 73 e 79. Então, o choque do petróleo ele trouxe uma crise internacional, ele impactou na economia mundial. Os países produtores na época, a OPEP, que são os países produtores de petróleo, em 73 e em 79, primeiro foi por brigas internas, conflitos territoriais internos. Sim, com Israel. Exatamente. E depois foi em função de uma retaliação, em 79 foi uma retaliação de Israel em relação ao Canadá, a Alemanha e os Estados Unidos, né, por ter apoiado
na verdade, a OPEP, no caso, os americanos apoiaram, né, Israel. Então, o que acontece? Essas duas crises do petróleo, né, ela veio acompanhada de um aumento exorbitante do preço do barril no mercado financeiro internacional. A economia global, na época, era sustentada no uso do petróleo, assim como ainda é hoje, né, o uso do petróleo. Então, esse aumento, se não me engano, parece que o petróleo, em 79, parece que o preço do petróleo era 11 dólares e alguma coisa, e passou para quase 100 dólares de uma noite para o dia. Então, assim, foi uma loucura isso aí. Então, se você pagava em dólar, tá, pelo consumo do petróleo, você teve que pagar muito, muito mais, tá, para o consumo dessa mercadoria, e isso impacta diretamente, por exemplo, aqui numa desaceleração da indústria, porque a indústria vive do petróleo, na época vivia do petróleo, o consumo do petróleo. Tá? Então, há uma desaceleração industrial, né, por esses motivos, mas também pela concepção equivocada de algumas políticas, né, feitas pelos militares. Tá? Então, assim, eles se indignaram muito em relação aos investimentos internacionais, tá? Cresceu, porque esses investimentos eram convertidos, né, para obras infraestruturantes, né? Então, você tem, como o professor citou, a construção de usinas de produção de energia, como Itaipu, a Angra dos Reis, né? Angra dos Reis nessa época também dos militares, assim como também a expansão dos modais, né, no Brasil. Então, várias BRs foram construídas, portos importantes e aeroportos também. Tá? A eletrificação também se expandiu, as telecomunicações também estão sendo. Os setores infraestruturantes, eles sofreram investimentos. Então, isso favorece o desenvolvimento, o crescimento da economia. Tá? Em contrapartida também, esse endividamento, da forma que foi concebido, foi um mal muito grande para a economia nacional, porque isso vai repercutir negativamente, principalmente nas classes mais pobres, como o professor citou. Então, quem vai sentir não é a classe média alta, quem vai sentir é a classe mais baixa, porque, por exemplo, você vai ter um arroxo salarial, uma redução, uma perca salarial muito grande, porque os industriais passam a converter mais-valia, né, para aumento dos seus lucros, da sua renda, e, por exemplo, uma diminuição do poder de compra da população de baixa renda. Tá? Então, você tem essa mistura, né, que vai impactar naquela ideia do bolo que o professor citou, que era o ministro da Economia, Delfim Neto, na época. A gente precisa crescer o bolo. Então, primeiro a gente precisa aumentar a produção do Brasil, né, gerar, por exemplo, capitais, né, gerar tributos, né, arrecadar, para depois dividir essa arrecadação. Isso não acontecia. Né? Não. Infelizmente. Como tá? Até hoje, né? Pois é. Então, a gente já está até terminando, professor, pelo horário, tá? São 9h48. Mas, assim, resumidamente, a gente tem, assim, vários cenários da industrialização no Brasil, né? Então, você tem um período marcado, por exemplo, como um primeiro surto, né, que isso vai ocorrer já no final do século 1800, então é marcado como um primeiro surto. Então, você tem forte presença do Estado aí, já, né, na industrialização. No segundo surto, já na Primeira Guerra Mundial, e um terceiro surto pós-Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, sempre o Estado esteve presente, né, investindo com seus capitais. O setor privado também investindo com seus capitais. E mais decisivamente, o capital internacional, a partir dos anos 50, investindo decisivamente. E houve uma diversificação, né, por exemplo, do setor produtivo no Brasil, da indústria brasileira, a partir dos anos 1950, com a entrada de várias indústrias, né, várias tipologias de indústria, de eletrodomésticos, de calçados, de fármacos, e inclusive também investindo em tecnopolos, no caso na região sudeste. Tá? Você tem essa relação dos modais, das rodovias, né? E foi importante, por exemplo, na instalação desses tecnopolos. Tá? Então, assim, até os anos 70, o Estado tinha uma presença forte, muito forte, no contexto de industrialização. Os anos 80, você tem uma desaceleração dessa industrialização e o enfraquecimento das políticas de Estado na indústria. Tá? Nos anos 90, uma abertura econômica no Brasil foi necessária, porque necessitava de capital de investimento estrangeiro na economia, inclusive para
acelerar novamente, né, reacender a indústria. Então, você tem uma adoção de uma política neoliberal. Agora, só que aí o Estado, ele não é mais investidor. O que o Estado tinha construído até os anos 70, né, final dos anos 70, agora o Estado não quer mais nem ser administrador. O Estado quer vender, passa a vender, a privatizar alguns setores, né, como setor de energia, setor de telecomunicações. Ferrovias também. Ferrovias. Tá? Da produção, por exemplo, de petróleo, né, como a Petrobras também, que uma parte dela foi privatizada. Tá? Então, aí você tem nos anos 90 já o Estado já liberalizando os mercados. Ok? Então, isso se mantém até agora, porque a política de privatização, né, ela continua no atual momento da economia brasileira. Então, a indústria no Brasil, ela surge atrelada também, tá, ao processo de desenvolvimento da economia. As políticas voltadas para o fortalecimento e consolidação da economia brasileira, ela repercutem diretamente, tá, no processo de instalação, difusão, consolidação e aceleração. E agora a gente está vivendo um período assim, de desaceleração da indústria nacional. Ok, pessoal? Show. Show de bola, professor. Parabéns. Parabéns, meu irmão. Aí à tarde nós vamos fazer o exercício. Tem algumas questões a gente responde. Tem 8 questõezinhas para nós aí. Bom, eu vou já postar o exercício para vocês, tá bom? O professor elaborou excelentes questões para a gente discutir à tarde, a partir das 12. Então, ok. Nós nos encontramos tarde. Bom almoço aí, tá? Obrigado, Joaquim. Felicidade, meu irmão. Tranquilo, professor. Tchau.